Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá. Sou um autista com hiperfoco em Fluminense, Titric e leitura bíblica. Vamos para a leitura bíblica. Vamos para a nossa leitura da lição número 5 da EBD. Lição 5. O encontro de Jó com Deus. Texto base. Jó, capítulos 38 a 40. Vamos ler aqui. Jó 38 a 40. Vamos ler. Jó, capítulo 38. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos? Sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem repousou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando o enchi de nuvens e em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas? Você já deu ordens da manhã, ou mostrou alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios. A terra toma forma como o barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma vez. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até as nascentes do mar, ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo. As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve e viu depósitos de Saraiva, que guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir-se com uma inundação? E você que envia relâmpagos e eles lhe dizem, aqui estamos? Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus, quando o pó se endurece e os torrões da terra aderem uns aos outros? É você que caça a presa para a leoa e satisfaz a fome dos leões. Quando se agacham em suas tocas, eles ficam à espreita no matagal. Quem dá alimento aos corvos, quando os seus filhotes clamam a Deus e vagueiam por falta de comida. Jó, capítulo 39. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem o seu filhote? Acaso você conta os meses até elas darem à luz? Sabe em que época elas têm suas crias? Elas se agacham, dão luz aos seus filhotes e suas dores se vão. Seus filhotes crescem nos campos e ficam fortes.
Partem e não voltam mais. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? O jumento selvagem. Quem soltou suas cordas? Eu lhe dei o deserto como lá, o leito seco de lagos salgados como sua morada. Ele se ri da agitação da cidade. Não ouve os gritos do tropeiro. Vagueia pelas colinas em busca de pasto e vai em busca daquilo que é verde. Será que o boi selvagem consentirá em servir você e em passar a noite ao lado dos coxos do seu curral? Poderá você prendê-lo com arreio na vala? Irá atrás de você arando os vales? Você vai confiar nele por causa da sua grande força? Vai deixar o cargo dele, o trabalho pesado que você tem que fazer? Poderá você estar certo de que ele recolherá o seu trigo e o ajuntará na sua eira? A avestruz bate suas asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se não fossem dela, e não se pode se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Contudo, quando estende as pernas para correr, ela ri do cavalo e daquele que o cavalga. É você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com seu orgulhoso resfolegar. Ele escarva com fúria, mostra com prazer sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo e nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado, como a lança e o dardo flamejante. No furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao vê-lo, ele relincha. Eia! De longe, sente cheiro de combate, o brado de comando e o grito de guerra. É graças à inteligência que você tem que o falcão alça voo e estende as asas rumo ao sul? É por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói seu ninho? Um penhasco é sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é sua fortaleza. De lá sai ela em busca de alimento. De longe seus olhos o veem. Seus filhotes bebem sangue. E onde há morte, ali ela está. Jó capítulo 40. Disse-lhe o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, duas vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: prepare-se como simples homem que é, e lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como o de Deus, e sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se, então, de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. Olhe todo orgulhoso e humilhe-o. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os juntos no pó. Encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvá-lo. Veja o Behemote, que criei quando criei você, e que come capim como boi. Que força ele tem, esses lombos? Que, que poder nos músculos do seu ventre! Sua cauda balança como cedro. Os nervos de suas coxas são finemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze. Seus membros são varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, seu Criador pode chegar a ele com sua espada. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Sob os lotos se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os lotos o escondem à sua sombra. Os salgueiros junto ao regato o cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Bem que o Jordão encrespe as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos, ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Vamos agora aqui para a leitura da lição. Lição número 5. O encontro de Jó com Deus. Após um longo período de sofrimento e questionamento, Jó finalmente tem um encontro direto com Deus. Até esse momento, ele havia buscado explicações para suas aflições, tentando entender como um homem justo poderia sofrer tanto. Jó desafiou as suposições de seus amigos e procurou uma resposta divina que justificasse sua dor. No entanto, em vez de Deus oferecer uma explicação direta, ele revela sua grandeza e soberania por meio de uma série de perguntas,
demonstrando a limitação do entendimento humano frente ao Criador. A resposta de Deus aos questionamentos de Jó começa com uma verdadeira, absoluta e infinita distância entre o Criador de todas as coisas e a criatura. O homem, sendo criatura infinito, não pode compreender a eterna sabedoria de Deus, nem o mistério das suas leis. Por essas palavras, já é colocado em seu devido lugar, ao ponto de compreender que é inútil ao homem pensar que pode penetrar nos mistérios das ações providenciais de Deus extensivas à criatura. Jó foi despojado de todo orgulho e, pela graça de Deus, alcançou vitória e uma fé triunfante. Essa revelação nos ensina que, muitas vezes, a resposta de Deus não está em explicar os porquês do sofrimento, mas em nos lembrar de sua suficiência e de que seu poder transcende nossa compreensão. Esse encontra um convite para que cada um de nós reflita sobre nossa relação diante das adversidades e nossa disposição de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos completamente seus planos e propósitos. Parte 1. Jó, Deus desafia Jó. Capítulo 38, de 1 a 11. Vamos reler capítulo 38, de 1 a 11. Então se respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: Quem é que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites dessas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno, quando vestis de nuvens, e em densas trevas eu envolvi, quando fixei os seus limites, e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aí que faço, por suas ondas orgulhosas? Os discursos de Deus a Jó são extraordinários, tanto para aquilo que omitem, quanto para aquilo que contém. Em primeiro lugar, é de admirar, mas certamente da mais alta importância, que Deus não faz referência alguma a qualquer pecado ou falha da parte de Jó, como os amigos insistiram em atribuir a ele e que o próprio Jó exigia que lhe fossem mostrados. Está claro, então, que Deus não tem nada contra Jó, nem mesmo as suas palavras impetuosas. Jó 6, versículo 3. Lê aqui Jó 6, versículo 3. Vamos ler aqui. Jó 6. Jó 6, versículo 3. Veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares. Por isso, as palavras são tão impetuosas. São motivo de repreensão. Acima de tudo, a importância dos discursos divinos, para Jó e para o contexto do livro, não está tanto no que eles contêm, mas no simples fato de que estão aí. A presença deles mostra que a pessoa que clama a Deus com determinação, mesmo por raiva e frustração, no final das contas conseguirá conversar com Deus. E essa conversa, embora difícil, conduzirá ao alívio da tensão. Deus começa seu discurso com uma série de perguntas retóricas que colocam Jó em perspectiva, desafiando-o a considerar sua pequenez em comparação com a grandiosidade da criação divina. Ele pergunta: onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó 38:4. Com essa pergunta, Deus evidencia que Jó não teve participação alguma na criação e, portanto, seu conhecimento é limitado. Enquanto Jó buscava hipóteses para seu sofrimento, Deus o confrontava com a imensidão do universo e a complexidade que está além do controle do entendimento humano. Deus ainda menciona a criação dos mares, estabelecendo seus limites, algo que demonstra o poder soberano dele sobre a natureza. Ele mostra que tudo obedece à sua ordem e que o controle sobre os elementos e forças do mundo está completamente fora do alcance humano. Essa revelação faz com que Jó perceba que há uma ordenação e um propósito estabelecido por Deus, os quais são infinitamente maiores do que qualquer raciocínio humano pode compreender. O objetivo de Deus não é humilhar Jó, mas reorientar sua perspectiva, convidando-o a contemplar a soberania e o poder divinos. O que aprendemos aqui é que, mesmo quando buscamos explicações, o mais importante é reconhecer nossas limitações e confiar que o plano perfeito de Deus está além de nossa compreensão. Parte 2. O poder de Deus sobre a natureza. Jó 38, de 12 a 38. Jó 38. Deixa eu ver. Jó
38. Cadê? Jó 38, de 12 a 38. Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorada o seu lugar, para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? A terra toma forma como barro sob o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado. Você já foi até a nascente do mar, ou já passou pelas obscuras profundezas do abismo? As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você vai ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me se é que você sabe. Como se vai ao lugar onde mora a luz? E onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois já tinha nascido. Você já viveu tantos anos. Acaso você entrou nos reservatórios de neve? Já viu da porta de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate? Qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Quem é que abre um canal para a potencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra, em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nela fazer brotar vegetação? Acaso a chuva tem pai? Quem é o pai das gotas de orvalho? De que ventre materno vem o gelo? E quem dá a luz à geada que cai dos céus, quando as águas se tornam duras como pedra e a superfície do abismo se congela? Você pode amarrar as lindas Pleiades? Pode afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer surgir no tempo certo as constelações e fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Você é capaz de levantar a voz até as nuvens e cobrir com uma inundação? É você quem envia os relâmpagos? E ele lhe diz: aqui estamos. Quem foi que deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Quem é que tem sabedoria para avaliar as nuvens? Quem é capaz de despejar os cântaros de água dos céus quando o pó se endurece e os torres da terra aderem uns aos outros? A continuidade do discurso acontece quando Deus amplia ainda mais o temer de Jó acerca do seu domínio absoluto sobre toda a criação. Ele pensa Jó, em algum momento, ordenou que a manhã surgisse ou se alguma vez controlou as águas dos mares. Jó 38, 12. Vou ler aqui Jó 38, 12. Você já deu ordens amanhã ou mostrou alvorada do seu lugar? Deus demonstra que todos os fenômenos naturais, desde o amanhecer até as tempestades, são controlados por Ele, evidenciando que a ordem do mundo está em suas mãos e nada escapa ao seu comando. Deus menciona também controle sobre os lâmpagos, as nuvens e até mesmo os raios, ilustrando seu poder sobre os elementos mais imprevisíveis da natureza. Ele revela que a criação não é apenas o resultado de um processo aleatório, mas algo que segue a sua vontade soberana, em cada detalhe e em cada movimento. A ênfase é clara: Deus é o sustentador e governador de toda a criação. Por mais que Jó, e por extensão nós, desejamos entender o porquê das coisas, Deus nos lembra que há um propósito maior em tudo, muitas vezes oculto a nossa visão limitada. Essa revelação desafia nossa tendência humana de querer controlar e explicar tudo, chamando-nos a descansar na certeza de que Deus está no controle e cuida de cada detalhe, tanto nas circunstâncias visíveis como nas invisíveis. Vou beber água aqui, ó. Meu objetivo hoje é beber essa garrafa toda em 2 litros. Bora! Por mais que Jó, e por extensão nós, desejemos entender o porquê das coisas, eu não lembro que há um propósito maior em tudo, muitas vezes oculta a nossa visão limitada. Essa revelação desafia a nossa tendência humana de querer controlar e explicar tudo, chamando-nos a descansar na certeza de que Deus está no controle e cuida de cada detalhe, tanto nas circunstâncias visíveis quanto nas invisíveis. Assim, mesmo quando a vida parece desordenada, podemos ter a confiança de que Deus mantém tudo sob seu poder. Parte 3. A fragilidade de Jó. Capítulo 40, de 1 a 5. Capítulo 40, de 1 a 5. Disse ainda o Senhor a Jó: aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo? Responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Deus começou com sua revelação por meio das maravilhas desse mundo.
Depois de ouvir, Jó finalmente reconhece sua fragilidade diante da grandeza divina. Ele responde: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Jó 40, verso 4. Nesse momento, vemos Jó render-se completamente, reconhecendo que sua sabedoria era insuficiente para argumentar com Deus e que suas tentativas de se justificar eram em vão. A decisão de Jó de silenciar simboliza uma atitude de humildade e aceitação. Ele compreende que o verdadeiro caminho para a paz e a sabedoria é submeter-se à vontade de Deus, mesmo quando tudo parece confuso e difícil de aceitar. Deus, em sua misericórdia, não deseja humilhar Jó, mas ensiná-lo que, em meio ao sofrimento, o mais importante é conhecer quem ele é e descansar em sua soberania. Essa lição é fundamental para todos nós. A verdadeira sabedoria não está em entender cada detalhe e circunstância, mas é confiar que Deus está no controle e que a nossa parte é acreditar e esperar nele com paciência e perseverança. Nem quando nossos argumentos falham e nossas forças esgotam, é nesse momento que Deus nos convida a rendermos nossas vidas completamente, encontrando força e descanso em sua presença. Conclusão. O encontro de Jó com Deus revela que, muitas vezes, nossas perguntas e questionamentos não têm respostas diretas. Deus nos chama a ir além das explicações que desejamos e a confiar em sua soberania e sabedoria, reconhecendo que Ele sabe de todos os detalhes do propósito da vida. As adversidades são parte de nossa jornada e, momentos de sofrimento e dúvida podem nos levar a questionar os caminhos divinos. No entanto, o desafio de Deus, que Deus nos faz é abandonar nossa necessidade de controle e descansar nele, sabendo que Ele tem um objetivo para tudo, mesmo quando não conseguimos entender. Jó aprendeu que o verdadeiro conhecimento de Deus está na submissão e humildade, e nós somos chamados a seguir esse mesmo caminho. Reconhecemos que Deus é infinitamente maior e mais sábio, encontramos paz e segurança, sabendo que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas e que podemos descansar nele em todas as situações. Para pensar e agir, como você reage quando Deus não responde às suas perguntas como esperado? 2. Você consegue encontrar paz em Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis de entender? 3. Quais áreas da sua vida precisam de mais rendição e confiança na soberania de Deus? Um bom dia, aqui foi a nossa leitura da lição número 5 da revista. Essa lição tem como título, deixa eu ver aqui, O Encontro de Jó com Deus. Dê um like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva os comentários de vídeo de oração. Eu gosto muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima, tchau, tchau, fui, valeu!